quando foi me dado esse tema para pregar, eu fiquei pensando muitas coisas sobre esse templo. Maria, templo do Espírito Santo. Maria, templo do Espírito Santo. E vejam só, ainda mesmo sendo ela a verdadeira casa, o verdadeiro lugar em que o Espírito Santo quis fazer morada, mas o nosso Deus, Ele é um Deus respeitoso para conosco. O nosso Deus tem tanto respeito para conosco, que Ele não entra na nossa vida sem que nós permitamos, sem que nós lhe demos o perfeito consentimento, de maneira nenhuma. Por isso que não adianta tentar fazer oração forçada por ninguém. Primeiramente que quando a gente se coloca em oração, orar é abrir as portas da vida para o Senhor. Orar é abrir a porta do coração. Orar é abrir a porta da mente. Orar é abrir os sentimentos diante do Senhor. Então ninguém pode ser obrigado a orar. Diante do Senhor, o que prevalece é a nossa vontade. Porque veja só, Maria, uma humana que foi pensada por Deus e escolhida por Deus para uma grande missão. E conta a história que a experiência de Nossa Senhora aconteceu com 3 anos de idade, quando a mãe dela, depois de ter concebido ela, a mãe dela e o pai dela, com 3 anos levaram ela ao templo para consagrar ao Senhor e deixar ela lá, para ela viver como consagrada ao Senhor. E quando eles chegaram no templo, toda menina que era consagrada ao Senhor, de fato, os pais entendiam que essa menina só era verdadeiramente consagrada ao Senhor se com 3 anos ela subisse as escadas do templo sem olhar para trás. Então, Santa Ana e São Joaquim colocaram Nossa Senhora na escada para que ela pudesse adentrar o templo com 3 aninhos de idade, e ela subiu as escadas e foi embora. E nunca olhou para trás. Nunca olhou para trás. Porque de fato, de verdade, o Senhor havia a escolhido desde sempre, e ela em nenhum momento frustrou aquela escolha da parte de Deus. Ela viveu isso intimamente com o Senhor. E só com 15 anos ela teve que deixar o templo. Quando ela teve que deixar o templo, ela nem entendeu nada. Mas os próprios sacerdotes do templo foram quem escolheram o noivo de Maria. Eles baixaram um decreto de dentro do templo, pedindo que todos os homens não casados se apresentassem no templo. Só que Maria tinha se consagrado inteiramente no templo a Deus, e o que os sacerdotes não sabiam é que os homens vieram os homens daquela época, vieram se apresentar no templo, e os sacerdotes deram para cada um raminho seco, que eles tinham que depois ir e colocar diante do Santo dos Santos. E todos os homens receberam e foram lá colocar. Mas no outro dia os sacerdotes foram olhar, nenhum dos ramos floresceu. Então eles se perguntaram: tem alguma coisa errada? Nós só podemos ter orado a Deus de maneira errada, mas nós vamos descobrir o que aconteceu. Então eles mandaram saber se todos os homens solteiros tinham ido naquele dia ao templo. Descobriram que não, porque como São José também tinha se consagrado a Deus, ele não achou necessário ir no templo, porque ele não queria casar, ele não foi. Então os sacerdotes obrigaram ele a ir, e aí ele teve que ir junto com os outros rapazes, e eles entregaram um ramo também para ele. Só que o que aconteceu? Antes que São José chegasse ao templo, o ramo dele floriu, e os sacerdotes recolheram ele e disseram a ele que tem que ser o noivo de Maria. Por quê? E por que eu estou contando essa história? É porque, sabe por que você está aqui nessa noite? Porque você foi escolhido para estar aqui. Você não veio aqui pela tua própria vontade. Pela nossa própria vontade, agora, nós deveríamos estar em casa, ou talvez até conversando com alguém pelo celular, ou olhando redes sociais. Mas aquele que nos atraiu aqui é tão maior do que nós, é tão tremendo em poder, que nós não resistimos à sua atração. Por quê? Porque ele, além de nos atrair a este lugar, daqui a pouco ele vai vir nos visitar. Porque para que o plano dele de salvação acontecesse através de Maria, ela que se tornou templo do Espírito Santo, casa do Espírito Santo, morada do Espírito Santo, ela recebeu
a visita do próprio Deus na pessoa de um anjo, que veio anunciar da escolha que Deus tinha feito por ela. Eu participei da primeira noite do Cerco de Jericó, com a grande pregação do Edésio, né? Que eu já disse para ele que ele deveria me aposentar, mas ele não quer me aposentar como pregador no grupo de oração. Já dei a ideia para ele. Depois, a segunda noite eu não participei, porque felizmente eu tive 2 celebrações e estava bem cansado. Mas na terceira noite eu vim para cá, e quem pregou foi o Regis, que pregou divinamente bem, deixou tudo claro para nós a respeito daquilo que é pecado. E então ontem nós viemos aqui numa pregação de Madilson, que falou sobre cura, né? Porque o meu coordenador, depois a gente vai conversar, só nós dois assim intimamente, porque eu sou ministro de cura, ele me dá uma pregação mariana, tudo bem. E então o Madilson também pregou o Espírito Santo, foi muito ousado. O Espírito Santo ontem brincou através do Madilson, falando para nós de cura e daquele testemunho poderoso a partir daquilo que viveu aquela mulher hemorroísa há 12 anos. E cada vez que eu venho aqui para as noites de oração, para as noites de adoração, o meu caderninho está cheio de palavras que eu considero que Deus me deu essas palavras para mim viver este ano. E eu fui pensando em cada coisa que Deus ia dizendo em cada pregação, porque para quem não entende, desde a primeira pregação até a última pregação no sábado, até o último momento no sábado do Cerco de Jericó, Deus está te preparando para um tempo de graça poderoso. Diga amém. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que nós não estamos aqui por acaso. Deus nos trouxe aqui porque Ele está nos preparando para um tempo de graça poderoso, magnífico, irresistível por nós. E diante desse tempo, Satanás deverá recuar, porque não vai ter lugar para ele nem na minha e nem na tua vida. Porque nós começamos este ano, dizendo para Jesus que Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é Senhor das nossas vidas. Ele é o nosso libertador. E quando nós passamos por pregações que nem essas, pregações marianas, porque falar de Maria é falar daquilo que destrói todo o plano infernal. Porque Nossa Senhora foi o contrário daquilo que Satanás pensou. Primeiramente porque quando tudo começou, havia uma mulher que era virgem, que era noiva, que era imaculada e que foi visitada por um anjo. Quem foi essa mulher? Não, Senhor, não foi Maria, foi Eva. A primeira mulher tinha as mesmas características da segunda mulher que Deus iria escolher. Eva, quando foi criada por Deus, ela foi criada para ser a mãe de todos os povos, mas ela traiu a Deus quando ela quis ser como Deus. Tanto que as mesmas características de Eva, ela pode ser confundida com Nossa Senhora, porque Nossa Senhora também na qualidade de mulher, de virgem, como é que eu posso dizer? Passou agora a palavra. Mulher, virgem, noiva, imaculada e visitada por um anjo também. Só que o anjo que visita Maria é o anjo Gabriel. E ela, diferente de Eva, que concebe o pecado sobre nós, ela concebe a graça. E para conceber a graça, esse tema da pregação vai dizer o que foi necessário para que Nossa Senhora concebesse a graça. Ela precisou se tornar morada do Espírito Santo. Porque quando nós nos tornamos morada do Espírito Santo, nós começamos a produzir graças, nós começamos a experimentar graças, nós somos tomados por uma graça da qual nós não temos, nenhum de nós temos controle sobre ela. Porque que graça é essa? Pega a tua Bíblia e abre comigo, quando diz assim, no versículo 35, quando Nossa Senhora perguntou: mas como se dará isso?
Como é que eu vou conceber um filho se eu não conheço o homem? Versículo 35, respondeu-lhe o anjo: o Espírito do Senhor descerá sobre... E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nesta noite, escolhida por Deus para nós, olhando para a figura de Nossa Senhora, como aquela que tem dentro de si, como aquela que encontrou graça diante de Deus. E por que Nossa Senhora encontrou graça diante de Deus? Aí agora nós vamos fazer um parêntese e vamos abrir um outro livro, uma outra parte da Bíblia. Abre a tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Quem tem a Bíblia Ave Maria de letra maior, é a página 2009. Quem tem a Bíblia Ave Maria de letra maior, é a página 2009. E quem não tem, segue depois de Atos Apóstolos, Romanos, Coríntios, e você vai achar a carta de Paulo aos Gálatas. E por que eu estou pedindo para vocês abrirem nessa parte? Porque veja só, Nossa Senhora, ela é aquela que recebe o Espírito Santo em plenitude. O templo, o lugar onde Deus habita, não pode estar manchado por nada. Deus não habita em lugares sujos. Deus não habita em lugares indignos. E é interessante que, por exemplo, vejam, eu fico pensando como Deus ele vai preparando as coisas na nossa vida. Como Deus ele vai preparando as coisas na nossa vida. Eu estava há 2 meses sem me confessar. E eu tinha pedido para o Senhor, digo: Senhor, eu não quero fazer essa pregação sujo. Eu não quero fazer essa pregação sem me confessar. E então eu tinha pensado em ir até Vitória para confessar na quarta-feira com o padre de lá. E aí quando eu estava conversando com o compadre Cláudio, ele disse: o senhor já sabe que o padre Zé Raimundo está aí. Eu digo: que maravilha. Perguntei o que ele está fazendo. Ele disse: ele está de férias. Eu digo: pronto, a minha confissão vai dar certo, vai ser aqui em Arari. E aí, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, como eu sabia que ele estava de férias, eu disse para o Edésio: eu digo: Edésio, eu tenho que chamar o padre José Raimundo para celebrar para nós no Cerco de Jericó. E ele custou um pouquinho responder, porque ele teve que ir até em São Luís. Então eu celebrei a primeira noite aqui, fiz a celebração da palavra, mas depois ele veio. E ontem a fila foi muito grande, e eu tinha dito para os meninos, eu digo: não se preocupe não, que eu não vou conversar com o padre José Raimundo. Eu preciso confessar. As minhas confissões não são demoradas. Eu sabia que eu precisava confessar 3 pecados. 3 pecados. Porque o que vocês não sabem, vocês precisam saber, é que vocês não podem ver nenhum homem aqui nessa frente pregando, orando e pensar: ele não tem pecado. Eu digo para vocês uma coisa: talvez nós nos tornamos muito mais pecadores do que vocês, porque nós cometer todo o pecado que a gente comete é consciente, é em plena consciência. Não é verdade, Edésio? Tu é pregador da palavra e tu não pode mais cometer nenhum pecado sem consciência. Depois, se nós nos tornamos pregadores da palavra, nós não cometemos nenhum pecado inconscientemente. Todos são conscientes. Primeiramente porque, por exemplo, se eu estou no lugar, alguém estiver julgando ou condenando alguém, e houver um sentimento no meu coração, por exemplo, julgando aquelas pessoas, eu cometi conscientemente. Então por isso é que é pesado. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque o templo ele era tido como um lugar que não podia ser violado, não podia ser manchado, não podia estar impuro, porque ele estaria sem condição de receber aquele que é o Santo dos Santos. Então, nessa palavra, Gálatas capítulo 5, acompanhe comigo, desde o versículo 13. Por que Nossa Senhora é esse templo que não tem mancha? Por causa disso aqui: vós, irmãos, fostes chamados à liberdade.
A primeira coisa que nós temos que nos dar conta é que quando Deus Ele nos chama para sermos livres. Deus não aceita que nós sejamos escravos de ninguém. Ninguém deve ter autoridade sobre as nossas vidas que não seja Deus. E a palavra continua: não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e se vos devorais, vede que não acabais por vos destruir uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se, porém, vos deixais guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Dessas coisas já vos previno, como já vos preveni: os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Os que as praticam não poderão ser habitados pelo Espírito. Os que as praticam não poderão ser morada do Espírito. Aí ele diz assim: ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, que é o mesmo que amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei, pois os que são de Jesus Cristo crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a pessoa de Nossa Senhora, nós encontramos nela todos esses frutos do Espírito Santo. Nós encontramos na pessoa de Maria a caridade, que é o amor, a alegria. Porque a alegria, quando ela concebeu Jesus, e ela concebe Jesus, ela vai até a casa de Isabel, e quando ela é saudada por Isabel, e quando Isabel, cheia do Espírito Santo, diz para ela: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de receber em minha casa a mãe do meu Salvador, a mãe do meu Senhor. Maria, depois dali, começa um canto. Ela inicia um canto de alegria. Ela começa a cantar alegremente: a minha alma glorifica ao Senhor, o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Minha gente, eu fico pensando, se nós nos dessemos conta, do que é ser de Deus, do que é ser inteiramente de Deus, do que é estar a serviço do Senhor, do que é entregar a minha vida a Deus. Quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, eu costumo dizer, da parte dele para conosco, nunca nos vem nenhuma decepção, nunca nos vem nenhum mal, porque o Deus a quem nós servimos, o Deus a quem nós procuramos agradar,
o Deus diante de quem nós procuramos viver uma vida de santidade, uma vida que lhe agrada, do Deus a quem nós procuramos ser para Ele morada, ser para Ele casa. Ele é aquele que não habita lugares sujos. Por isso essa palavra vai dizer: não vos enganem, não vos enganem, não pratiquem as obras de fornicação, não seja impuro, não seja libertino. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, quantas vezes eu fico triste quando ouço conversa de alguns católicos. Vocês lembram do testemunho, quem estava aqui na missa lembra do testemunho do padre José Raimundo a respeito do carnaval, quando ele veio reclamar para o padre França, e o padre França disse: o que é que eu vou fazer? Os que estão lá são tudo católico. É triste isso, porque na verdade quem é que adere a essas coisas? Infelizmente são os católicos, que não medem que ali é um ambiente ali aqueles dias, aquele lugar, aquele ambiente é um ambiente onde as pessoas vão abertamente para se prostituírem, para falar mal um do outro, para denegrir a imagem um do outro, para difamar os outros. Para que serve? É a festa da carne, é a alegria da carne. Aí eu só fui lá para me divertir. Tudo bem, ótimo. Mas essa tua diversão, tu conseguiu atrair alguém para Deus? Você conseguiu ser o bem lá para alguém? E essa palavra ela é muito forte, porque quando eu falava da tristeza, quando ele diz a si mesmo: cuidado com as impurezas. Quantas pessoas cometem impureza constantemente com os lábios? Principalmente porque tem gente que é assim, toda a conversa dele com as pessoas é só utilizando um palavreado baixo e conversas imorais. Tudo tem duplo sentido para a imoralidade. Durante muito tempo, muitos anos, o que deixaram pessoas tristes com a minha pessoa foi que diziam assim mesmo: tu quer ser santo demais. Eu digo: mas eu não estou na igreja para ser o diabo, eu estou lá para ser santo mesmo. E se nós não mudarmos as coisas menores em nós, elas têm um poder de elas se juntarem e nos levarem para o inferno. Por quê? Porque tem gente que pensa assim mesmo: não, eu não cometo pecado grave não, eu não tenho nenhum pecado grave. Mas se pergunte quantas vezes você mente por dia. E quantas vezes você mente por mês? Se você mentir todo dia, você tem 30 ou 31 dias, ou 28 ou 27 dias, de acordo com o ano também, né? O mês de pecado. E o pior de tudo, sabe por que o pecado da mentira, ele é um pecado grave? Porque Jesus Cristo diz que Satanás é o pai da mentira. Então todo mundo que mente se torna filho de Satanás. Por menor que seja a mentira, mas já tomou a benção papai. E ele diz: Deus te abençoe, meu filho. Não, Deus não vai dizer isso aí não. Eu te abençoo, meu filho. Tem que corrigir. Mas é verdade. E tem gente que já acostumou a mentir por tudo, não consegue falar a verdade. Às vezes, por exemplo, Cristina fica chateada comigo porque alguém diz assim mesmo: liga para mim, diácono, você pode me visitar? Aí eu penso: eu não tenho nadinha para fazer hoje. Aí eu não posso mentir, eu digo: tá bom, eu vou. Aí acaba que eu não paro em casa, porque eu não posso inventar uma mentira para dizer que eu não vou. Eu não posso dizer que eu estou cansado, porque se eu disser eu estou cansado, eu estou mentindo. Eu não posso naquela hora, às vezes é um momento que eu estou ali, é o meu momento que eu estou ali para viver o meu momento sem nada para fazer. Aí a pessoa: diácono, você está em casa? Estou. Eu posso ir para falar com você? Aí eu fico pensando: o que é que eu vou dizer? Como é que não pode? Pode. Que hora que você quer conversar? Aí eu digo: horário. Que não dá para mentir,
Porque se eu ficar mentindo, como é que Deus vai ouvir as minhas orações quando eu for orar por libertação? Ele vai olhar, olha o filho de Satanás, veio à minha presença. Gente, você não sabe como é difícil ser templo do Espírito Santo. Para ser templo do Espírito Santo, nós precisamos cortar a amizade com muitas coisas, com muitos males. E muitas pessoas dizem assim mesmo: ah, mas eu nunca cometi um pecado grave. Não sei. Você é alguém que odeia ou que costuma amar as pessoas? Você tem facilidade de perdoar ou você tem facilidade de odiar? Se pergunta. Porque tem gente que acha que pecado grave é só matar, roubar, fazer não sei o que tem. Mas quantas vezes essas atitudezinhas pequenas, esses pecadinhos que você diz que é pecadinho, quando eles vão se unindo um com o outro, eles vão te manchando, eles vão manchando a gente, eles vão nos manchando de tal forma que às vezes tem gente que até confunde. Aí eu quero dizer isso para vocês, porque tem muitas pessoas por cometer pecado de mentira, por odiar, por não perdoar, por alguém ter falado mal dele, e ele também sai falando mal daquela pessoa para todo mundo, e ele está sendo difamador. E a palavra de Deus vai dizer que nenhum difamador entra no reino dos céus. Nenhum difamador vai entrar no reino dos céus. Então, se você não souber da verdade e não tiver nada do que falar sobre fulano, se cale, faça silêncio e não comente. Outra coisa também, se você estiver magoado com alguém, muito magoado com alguém, não procure qualquer pessoa para conversar sobre essa mágoa. Procure alguém de muita oração para conversar. Sabe por quê? Porque ele não vai te aconselhar, ele não vai dizer a si mesmo: é, Laine, é verdade, coitadinha de ti, né? Que pena que fizeram isso contigo, minha filha. Mas eu vou te dizer, não liga aí para isso não. E outra coisa, se não te querem, se falam mal de ti, não faça diferente, faça do mesmo jeito. Esse é o conselho dos pecadores que estão distantes de Deus. Vai dizer logo: mas eu não te falei, olha, Thales, eu te falei, tu não te junta com o Gleison, que isso não ia dar certo, eu já sabia que ele não prestava. É desse jeito. E quem é essa pessoa que diz isso? Alguém que está vazio de Deus, está cheio do mal. Sabe por quê? Porque alguém que está cheio de Deus, ele pode vir reclamando, ela pode vir reclamando, eu vou dizer assim: ore por ele. E ore por você também. Porque o que é ser templo do Espírito Santo? Ser templo do Espírito Santo é ser cheio da graça de Deus. Quando o anjo chegou diante de Nossa Senhora, que era mulher cheia do Espírito Santo, ele disse para ela: a ave é cheia de graça. E aí ele diz: o Senhor é contigo. Uma das palavras, quem confessa com o padre José Raimundo, uma das palavras dele que mais me toca toda vez que eu vou confessar com ele, uma das frases, quando ele diz assim mesmo: não te condenes. E não deixa que Satanás te condene. Eu sou diácono, ele diz isso para mim. E eu acho muito linda essa frase dele. Sabe por quê? Porque o que tem de gente que já tentou tirar a sua própria vida porque se condena porque caiu, porque se condena porque pecou, porque se condena porque errou. E Satanás, ele ama essa história de eu me autocondenar, de eu me autoflagelar, de eu me auto-excluir, de eu não me amar, de eu não me ver como escolhido por Deus, de eu não me ver como querido de Deus. E interessante que, veja só, quando você escolheu ser de Deus, quando você escolheu ser templo de Deus, ser templo do Espírito Santo, porque Nossa Senhora, quando o anjo falou com ela, ela diz uma frase muito forte. Ela diz assim: eis aqui a escrava do Senhor, a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Você sabe o que significa esse faça-se em mim segundo a tua palavra? A tua palavra
ela quer dizer: eu agora já não tenho mais vida. Eu abro mão da minha vida para viver o teu propósito, para viver aquilo que tu queres de mim. O que é adorar? O que é adorar? Adorar é olhar para Jesus e dizer para Ele: eu não tenho mais vontade, eu não quero mais viver a minha vida, eu quero viver a tua vida. Senhor, dá-me a graça de viver a tua vida. Essas noites de adoração é o que eu tenho pedido para Jesus. Jesus, eu quero viver a tua vida. Eu quero viver a tua vida. Eu desejo que o Senhor me receba, assim como o Senhor recebeu a tantos que se entregaram a ti. Agora tem uma coisa que nós precisamos compreender. Vem comigo, abre lá em Isaías, a tua Bíblia é em Isaías, capítulo 6. Quem tem a Bíblia de letra maior, página 1267. Amém? A palavra diz assim, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado. As franjas de seu manto enchiam o templo. Os serafins se mantinham junto dele, e cada um deles tinha 6 asas. Com um par de asas velavam a face, com outro cobriam os pés, e com o terceiro voavam. E suas vozes se revezavam e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. A terra inteira proclama a sua glória. Veja o versículo 1, quando ele diz a si mesmo: eu vi o Senhor sentado num trono muito elevado, as franjas do seu manto enchiam o templo. Por que eu peguei essa palavra do livro de Isaías? Por que eu peguei essa passagem? Porque na verdade o Senhor é aquele que, quando Ele adentra a nossa vida, Ele nos enche com a sua presença, Ele nos enche da sua graça. O profeta Isaías está diante do Senhor e ele está vendo uma grande manifestação, porque quando eu meditava a palavra templo, Maria, templo do Espírito Santo, Maria, morada de Deus, Maria, habitada por Deus, Maria, aquela em quem Deus se faz presente. E quando nós assumimos uma vida no Espírito, eu quero aproveitar para dizer isso para vocês. Quando nós assumimos uma vida no Espírito, assumir uma vida no Espírito é romper com toda e qualquer possibilidade de Satanás violar a minha vida, dele se aproximar de mim para me fazer qualquer tipo de mal. Qualquer tipo de mal. E ainda que ele tente aquilo que ele tentou, a sua tentativa será frustrada. Eu dizia para uma pessoa que conversava comigo esses últimos dias, perguntando: diácono, como é que o senhor está? Eu digo: eu estou muito bem, cada dia melhor, não podia estar melhor. E essa pessoa disse assim mesmo para mim: eu soube que você teve um acidente. Eu disse: aconteceu. E essa pessoa disse assim mesmo, falou como outras pessoas me disseram: você sabia que esse seu acidente, ele não foi um acidente comum? Eu fiquei escutando a pessoa. Eu perguntei por quê. E essa pessoa disse: olha, eu conheço a sua história.
Eu sei de quantas famílias, quantos jovens, quantas pessoas o Senhor tem atendido, o Senhor tem feito oração, e a vida dessas pessoas tem mudado. Satanás, ele fez questão de, dessa vez, não mexer nas pessoas com quem você ora. Ele queria tirar a tua vida, para que você não pudesse mais ser motivo de libertação para ninguém. Aí nessa hora eu dei um sorriso e disse assim mesmo para essa pessoa. Eu digo só que ele pegou em fio pelado, porque ele poderia ter mexido com todo mundo, menos ter mexido com um homem que colocou durante 30 anos inteiramente a sua confiança no Deus. E é claro que eu não coloquei a minha fé em Deus para que Deus me livre de qualquer problema, não. Jamais. A minha escolha de ser de Deus não foi para isso. Eu não escolhi Deus com segundos interesses. A minha escolha por Deus foi porque quando eu, com 16 anos, observei a minha vida fora de Deus e vi a possibilidade de viver uma vida em Deus e daquilo que Deus iria fazer na minha vida, eu escolhi Deus por amor, nunca por nada que Ele me deu, porque eu não posso também dizer que Deus não me deu nada. Ao contrário, tudo que eu tenho de bom veio pelas mãos do Senhor, mas porque também tem uma promessa para quem o escolhe. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, buscai primeiro o reino dos céus, e as outras coisas serão o quê? Acréscimo. Então na minha vida, as outras coisas sempre foram tão acréscimo, que até na noite do acidente, Ele fez eu cair de cara no chão. Ele permitiu que eu batesse forte com a cabeça, tá? E quando eu olho esse roxo aqui, eu lembro de uma coisa, eu lembro de uma música. São marcas de vitória que mudam minha história. Quando sara a ferida, permanece a cicatriz. São marcas de vitória que mudam minha história. Quando eu olho a tua cruz, ela me diz: marcas de vitória. Nossa Senhora foi marcada pela vitória, e nós viemos aqui também para sermos marcados pela vitória. E quem é aquele que nos leva para a vitória? O Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos leva, nos marca para sermos vitoriosos. Nós não vivemos de fracasso. Eu vivi dias tristes na minha vida. Passei por muitos dias tristes. Quem é íntimo aqui, os íntimos meus, porque vou dizer uma coisa para vocês. Você sabe qual é a derrota de muitos homens de oração? É que eles oram, e eles não têm pessoas com quem eles partilham a vida. E nesse grupo de oração eu tenho pessoas que conhecem intimamente a minha vida. Eu vou falar aqui do mais novo, que chegou criancinha, junto da minha vida. O Edésio foi meu catequizando de crisma. Chegou muito novinho. E ele é uma das pessoas que ele sabe de coisas íntimas da minha vida. Porque Edésio foi um menino que chegou na turma de crisma, mas ele chegou com uma mentalidade de adulto. Tanto, menino já grande, tanto que eu não me surpreendi, eu não me surpreendi quando Edésio se tornou coordenador do grupo de oração, não. Eu não me surpreendi, porque as coisas que eu fui acompanhando, Deus fazendo na vida dele, eu sei que Deus não escolhe qualquer um de qualquer jeito. Depois, nesse grupo de oração, aqui nessa noite, tem apenas, porque não é todo mundo que a gente escolhe, não. Tem duas pessoas ainda, uma pessoa que é lá do meu tempo, Maria de Valtinho, assim conhecida, e a outra pessoa que é mais recente, que é a tia Zeca. Então, eles sabem que durante um tempo que eu falei do milagre, da graça, da glória de Deus na minha vida, eles sabem de coisas que eu passei e que não foi difícil, não foi fácil.
Mas eu posso dizer que também não foi difícil, não é? Porque Deus estava. É interessante, eu acho espetacular quando a gente coloca a nossa confiança em Deus. E a gente, por um tempo, a gente chora, e chora mesmo. E ai de nós se a gente não chorar, porque se a gente não chorar um pouquinho também, a gente não aguenta. Então a gente precisa chorar. E eu digo assim que as minhas lágrimas sempre foram derramadas nesse solo, neste lugar. 90% das minhas lágrimas foram choradas aqui, nessa igreja. E ainda quando não estou pregando, nesse cantinho aqui, que é esse lugar que eu gosto de ficar nas noites de oração. É sempre esse ou esse banco. E quando eu ficava pensando sobre a experiência de Maria como templo do Espírito Santo. Templo do Espírito Santo. O que significa ser templo do Espírito Santo? Deus, Ele vai vir. Mas Ele não quer morar na tua mente. Ele não quer morar apenas no teu coração. Ele não quer pedaço, Ele nos quer inteiro. Lembrem-se disso. Deus nos quer inteiro. Ele não quer metade. Pedaço não serve para o Senhor. Primeiramente que Deus não aceita dividir nada que é dele com ninguém. De jeito nenhum. Não aceita. Tanto que Nossa Senhora disse, mas eu não conheço homem nenhum. Como é que vai se fazer isso? Eu não conheço homem algum. Seu Valtinho. Ela não passou para você, não? Ótimo, graças a Deus. Que o Espírito Santo me ajude. Então, e nós precisamos fazer essa experiência, essa grande experiência de sermos tomados pela graça. Eu vou pedir o Espírito Santo, que eu tenho que... Eu quero pedir para você, por um momento, feche os teus olhos, aí onde você está sentado. Feche os teus olhos. Te coloca em posição de oração, é hora de rezar. Eu quero que nesse momento você diga para Jesus, fale para Ele, agradeça a Ele por você estar aqui. Diga obrigado, Jesus, porque eu estou aqui. Vá dizendo para Ele, obrigado, Jesus, porque eu estou na Tua presença. Vá dizendo para Ele, obrigado, Jesus, porque o Senhor me ama muito. E eu vim aqui te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua salvação. Vou pedir para o Ministério de Música, o hino Vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero
quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar. Quero convidar você a ir ficando de pé, A multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Vem, Israel, ó Santo de Israel, passar também neste lugar. neste lugar. É o Rei É o Rei que à nossa que à frente nossa frente está. É feliz Quem o adorar, quem o adorar. fecha teus olhos. É Jesus, O nosso Mestre, nosso mestre rei. bem aqui, Vem aqui, tão perto, tão perto, se deixe encontrar se encontrar diante do Rei dos diante Reis. do Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Nesta noite, nós vamos ter uma experiência diferente com Jesus. Nossa frente está. Nós estamos acostumados com Jesus que se apresenta no altar. Mas hoje o Santíssimo, Ele caminhará no nosso meio. Eu quero te convidar a se voltar para o corredor. E nessa noite o Santíssimo, Ele vai ao teu encontro. Ele vai estar pertinho de você. E eu quero te convidar a aproveitar cada instante, cada momento, aonde o Senhor, Ele já está no nosso meio. Neste sacramento que contém a plenitude do seu ser, todo joelho. Vamos cantar, ministério. Você que está nos bancos, se desejar se aproximar do Senhor para fazer a sua oração. Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça, Senhor. Tua graça hoje eu quero receber. Sem a bênção do Senhor, Não sei viver. não sei viver. Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar A multidão a multidão lá no caminho. vai fazendo essa experiência agora pessoal com o Senhor. Ó Santo de Israel, passar. Não tenha receio, não tenha medo de se aproximar, de orar. Lugar é o Rei Não tenha vergonha, que à nossa frente está. mas nesse momento de graça, Feliz quem o adorar quem o adorar. é Jesus, o nosso Mestre. nosso mestre. E Ele vai nos atraindo a Ele. Tão perto se
o Rei dos Reis. o Rei dos Reis. Todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobra diante de Jesus, porque nele está a presença real. A sua luz invade os nossos corações. A sua graça invade a nossa alma nesta hora. A criatura que se rende ao seu Criador. A graça de Deus, do sobrenatural que toca a natureza humana. Aqui está o nosso Senhor. Eu quero te convidar a ir colocando a tua vida. Eu quero te convidar a ir te despojando mesmo verdadeiramente na presença dele que está no nosso meio. Deixando que ele, agora você olhe para ele, deixe que ele olhe para você profundamente. Olhe para o teu coração, para a tua alma, e veja aí a graça que Deus está operando no nosso meio. Enquanto o ministério vai cantando conosco, neste momento de graça, neste momento de bênção, já vai fazendo a sua oração, a sua adoração, enquanto o Santíssimo Sacramento vai passeando no nosso meio, vai passando para vir estar aqui no altar. Mas primeiro ele visita o altar dos nossos corações, o altar de nossas vidas, para depois ser adorado como merece, em espírito e em verdade. Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor me faz lembrar. Ele vem sim, está aqui.